A paz do Senhor, meu nome é Joana, faço parte do grupo Florescer, um grupo de mulheres, e estamos aí com essa série de devocionais Mulheres da Bíblia. E eu venho hoje falar um pouco da história de Rebeca, uma mulher que respondeu ao chamado de Deus. A história de Rebeca está escrita no livro de Gênesis, capítulo 24, e ela é destacada como uma mulher de fé, coragem e obediência a Deus. Rebeca foi escolhida por Deus para se casar com Isaac. Isaac, filho de Abraão. Deus tinha feito uma promessa a Abraão, que ele seria pai de uma grande nação. E ele já velho, preocupado, porque o seu filho Isaac não tinha se casado, mas Deus já tinha planos para Isaac. E Rebeca entrava nos planos de Deus para ser esposa de Isaac e continuar a descendência de Abraão. Então, Rebeca ela foi escolhida por Deus não pela sua beleza física, mas ela foi escolhida por ter um coração disposto a obedecer a Deus. A história de Rebeca nos ensina que a fé exige disposição para obedecer. Rebeca, ela não sabia o que estava aí pela frente. Ela não sabia o que estava lhe esperando pela frente. Ela não conhecia Isaac. Ela não sabia o que Deus tinha preparado para ela. Mas ela era uma mulher de fé, coragem e obediência, e ela decidiu confiar no Senhor. Quando ela foi escolhida para casar com Isaac, ela deixou a sua parentela, ela deixou o lugar onde ela vivia, ela deixou a sua família para seguir o plano que Deus tinha para ela, sem questionar, sem murmurar, sem perguntar nada. Ela apenas confiou em Deus. A confiança no Senhor vale mais do que a incerteza do futuro. Poderia ser que no coração de Rebeca ela tivesse medo por não conhecer Isaac, por não conhecer a família de Isaac, não saber o lugar para onde ia. Mas ela não deixou que essas incertezas, que esse medo viesse paralisar ela. Mas ela decidiu confiar em Deus e nos planos que Deus tinha para ela. Ela apenas respondeu: eu irei, escolhendo caminhar em direção a um futuro que ela não sabia o que ia acontecer. Mas ela tinha uma certeza no coração dela que Deus já havia preparado tudo, pois ela estava obedecendo o chamado de Deus. E ela tinha certeza de que os planos que Deus tinha para ela era melhor do que os dela. A história também de Rebeca nos ensina sobre a generosidade. Rebeca ela foi uma mulher generosa. Quando o servo de Abraão estava ali no poço, Rebeca deu de beber água tanto ao servo como ao camelo e ainda hospedou ele na sua casa. Ela demonstrou ser uma mulher generosa, uma mulher cuidadora. Então, era esses atributos
que Deus procurava. E Deus encontrou em Rebeca uma mulher disposta a obedecer o chamado de Deus. Então, Rebeca demonstrou a sua bondade para com o servo de Abraão. E foi essa virtude que a destacou e mudou a sua história. Então, através daquele encontro ali no poço, a história de Rebeca foi mudada. E ela viveu os planos que Deus tinha para ela. A generosidade de Rebeca abriu as portas para o cumprimento das promessas do Senhor na vida dela. Então, ali, quando ela teve encontro com o servo de Abraão, então ali os planos de Deus começaram na vida de Rebeca. Rebeca nos ensina que servir é melhor do que ser servido. Rebeca, ela serviu ali o servo de Abraão com amor, com dedicação, não perguntou nada, não fez interrogatório, ela apenas demonstrou que tinha um coração bondoso, demonstrou a sua bondade para com aquele homem. A fidelidade nas pequenas tarefas diárias é o que nos capacita para os grandes propósitos de Deus. Então, Rebeca ela já era acostumada a descer ali naquele poço e ir buscar água. E ali naquele dia, ela deparou com aquele homem e a vida dela mudou. Mudou porque Deus tinha planos para ela e ela aceitou viver os planos de Deus. A história de Rebeca mostra como Deus cumpre seu propósito, mesmo em meio aos erros. Né? Deus cumpre o propósito dele, mesmo que nós venha a falhar. Rebeca ela foi uma mulher de fé, coragem, obediência, mas ela teve os momentos de fraqueza, como qualquer um ser humano. Mas esses momentos de fraqueza, esses momentos de falha, não impediu de Deus cumprir a promessa na vida dela. Deus não escolhe as pessoas por serem perfeitas, mas usa as falhas delas para manifestar o seu poder e a sua graça. É assim que Deus faz. Deus ele não escolhe pessoas perfeitas, ele capacita as pessoas para o plano que ele tem, para o propósito que ele tem na vida. Mesmo assim, que Deus fez na vida de Rebeca, ele faz na minha vida e faz na sua. Nós temos que dar lugar, como Rebeca, ela deu lugar. Ela obedeceu a Deus e viveu os planos de Deus. A história de Rebeca é um exemplo de fé, coragem e obediência a Deus. Então, a história de Rebeca, ela nos ensina que mesmo nas incertezas, nós devemos ter fé, devemos ter coragem e devemos obedecer à voz do Senhor. Que nós venhamos decidir obedecer, mesmo sem nós conhecer todos os detalhes. Nem sempre nós vamos entender ou compreender os planos de Deus. É melhor obedecer a Deus. Quem confia em Deus encontra coragem para dizer eu irei.
mesmo sem saber todo o caminho. Foi o que aconteceu com Rebeca. Ela não sabia o que esperava. Ela não sabia se o seu futuro ia ser bom ou se ia ser ruim. Não. Ela apenas confiou em Deus e respondeu com toda clareza, com toda certeza: eu irei. Muitas vezes, Deus também nos chama para dar passos de fé. Foi o que Rebeca fez. Ela deu um passo de fé em direção aos planos de Deus. Aquele que chama também guia, sustenta e cumpre as suas promessas. Toda a trajetória da história de Rebeca é a prova viva que Deus assume a total responsabilidade por aqueles que ele convoca para os seus planos. Do início ao fim, a fidelidade do Senhor cobriu cada detalhe da vida de Rebeca. Então, Deus cumpriu as promessas na vida de Rebeca. Pequenos passos de obediência são as sementes que Deus usa para construir grandes milagres. Então, que eu e você, nós venha dar um passo de fé como Rebeca deu. Obedecer ao chamado do Senhor. Que a história de Rebeca, ela seja um incentivo para você dar um passo de fé. Amém? Que Deus abençoe grandemente a sua vida e a sua família, em nome de Jesus.